Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, e ouçamos a leitura dos versículos de 36 a 43. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43, assim nos diz a palavra de Deus. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Meus irmãos, na imaginação popular, é dito que joio e trigo significam aquilo que é bom e aquilo que é mal, e o dever que nós temos de algum modo, separá-los, não é? Isso é comum que as pessoas digam, como uma espécie de moeda corrente, de lugar comum, de que nós precisamos separar o joio do trigo. Esta parábola nos ensina o exato oposto. Ela nos diz que nós não sabemos separar o joio do trigo e que nós precisamos de paciência até que venha alguém com esta competência e faça devidamente a separação entre o joio e o trigo. Antes de nós tratarmos a respeito deste texto, que consiste na interpretação dessa parábola, é prudente que nós leiamos a parábola, que se encontra aí mesmo neste capítulo, nos versículos de 24 a 30, que nos dizem assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Esta é a parábola e nós lemos inicialmente a sua interpretação, sobre a qual iremos tratar com a graça de Deus, irmãos. No primeiro século cristão, como é bem sabido de muitos de nós,
o povo de Deus, Israel, vivia sob a opressão romana na sua própria terra. O povo romano havia dominado aquele local onde nosso Senhor nasceu, e enquanto isso aquele povo estava aguardando o Messias poderoso que haveria de separar o povo de Israel, que era o povo santo, do restante do mundo, inclusive do povo de Roma, dos opressores romanos. No entanto, o escolhido de Deus chegou, o Messias veio, mas a separação não ficou clara para as pessoas. Elas estavam a esperar, querendo saber que tipo de separação seria essa que aparentemente não havia ainda ocorrido. E o povo de Deus continuou coexistindo, inclusive como servo do povo romano, não é? Dos invasores romanos. Até mesmo João Batista, um dos grandes profetas bíblicos, sentiu o peso disso quando foi preso, e ele enviou algumas pessoas para perguntar a Jesus se de fato nosso Senhor era mesmo quem dizia ser, ou quem diziam que ele era. E a resposta que o nosso Senhor nos dá é importante, está em Mateus capítulo 11, versículos 4 a 6. Ele mandou que dissessem isso a João o Batista: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Com isso, nosso Senhor está dizendo que o reino está chegando, está dando demonstrações de que está presente no mundo, está presente naquele lugar, e ao mesmo tempo, Ele está agora, nesse momento, chamando as pessoas para que participem dele. Está mostrando toda a sua força? Ainda não, mas está dando sinais claros de que Deus está operando por meio daquele homem que claramente era um rei, que tinha domínio sobre todas as áreas da vida, tanto as naturais como também as sobrenaturais. Então essa era a fase inicial desse reino de Deus, que foi trazido pela revelação do Filho de Deus, irmãos. Então, entre este ponto da aparição do reino de Deus na pessoa de Cristo e o banimento dos perversos, haveria um tempo, haveria ainda um intervalo, irmãos, que será chamado mais tarde de o juízo final. E até lá era preciso ter paciência, era preciso ter muita paciência. E é isso que o nosso Senhor explica agora em particular aos seus discípulos. Versículo de número 36 nos diz isso. Provavelmente ele estava na casa de um dos discípulos, ou Pedro ou André, isso de acordo com o que nos permite afirmar o capítulo de número 8, versículos 5 e 14, e ele passa, a partir do versículo de número 37, a se identificar com essa pessoa que semeia a boa semente, esse dono do campo que semeia uma boa semente. Neste caso, as sementes são os cristãos, são os verdadeiros cristãos ou os filhos do reino. Essas pessoas são semeadas, o texto nos diz, no mundo. Mundo aqui, meus irmãos, na prática, é o lugar onde essas sementes que Deus faz coexistirem juntas, é chamado de igreja. Vejam que é só na comunhão dos santos que nós podemos falar de alguma coisa que faça sentido como uma sabotagem. Então só a igreja de Deus pode ser sabotada por Satanás, porque o resto já lhe pertence. Aquilo que está fora desse corpo de Cristo, desse ajuntamento de Cristo, não pode haver para ele nenhum tipo de salvação, pelo menos grupal. Não existe outro grupo, outra comunidade que haverá de ser salva. Se existe alguma sabotagem demoníaca, certamente será a igreja. Então esse é um ponto importante aqui, irmãos. O único grupo de qualquer tipo que sobreviverá ao tempo e à eternidade é a igreja de Deus. Todos os outros grupos, inclusive os legítimos, como as famílias, estão fadados ao desaparecimento. Só a família da fé prevalecerá, irmãos. Podemos, portanto, dizer que sabotar a igreja é sabotar o trigal divino, a plantação divina. Porque Deus, por assim dizer, não fica espalhando crentes pontinho por pontinho nos lugares do mundo. Não é assim que acontece. Deus ajunta seus crentes em igreja. Deus ajunta seu povo em igreja.
Então nós temos várias igrejas espalhadas no mundo. É algo muito estranho que um crente seja encontrado sozinho, um crente verdadeiro. Assim como é estranho vocês encontrarem um coração jogado por aí. Em geral a gente chama a polícia, porque aconteceu alguma coisa desastrosa, alguma coisa muito ruim. Os crentes são unidos num corpo, e nós devemos entender assim essas palavras do nosso Senhor, principalmente tendo como referência a sua igreja. O joio aqui são, o próprio Senhor nos diz, os filhos do maligno, ou os filhos do diabo, aqueles que têm não a Deus como Pai, mas ao príncipe das trevas, versículo 39. Essas pessoas são usadas por Deus para semear ou para procurar estragar a comunhão das santas sementes, a comunhão dos filhos de Deus. O texto também nos diz que haverá um dia uma colheita na consumação dos séculos, mas que agora o dono do campo, que é o Senhor Jesus, ordena que tudo seja mantido como está. O que é que isso pode nos levar a pensar ou a questionar, irmãos? Em primeiro lugar, isso não significa que os crentes ou os fiéis devam fechar os olhos para todo tipo de maldade que aconteça, tanto no mundo como também na própria igreja. E para isso nós temos a notícia de que o nosso Senhor instituiu a sua disciplina. Em Mateus capítulo 18, ele disse que a igreja tem que ser regulada moralmente também, ou eticamente, considerando os valores, uma teoria dos valores. Ela não é apenas um organismo espiritual que é recebido por fé, mas também é vivenciado como uma ética, existe uma ética. Isso significa que nós temos, portanto, uma disciplina. No entanto, as raízes, tanto do joio como do trigo, ainda estão, de algum modo que o texto não nos explica, entrelaçadas. E por isso a ordem aqui é que não se separe essas duas plantas nesse momento, não é? Até ao fim dos tempos. Até lá a ordem é paciência, paciência. Observem que no versículo 28, os ceifeiros perguntam aqui: quer que arranquemos o joio? E eles perguntam com um senso de urgência, para que a plantação não seja estragada. E o dono responde muito rapidamente, também no mesmo tom que eles perguntaram, eles obtêm a resposta: não, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. As notícias que temos a respeito dessa planta são as seguintes: o joio é um capim parecido com o trigo antes da sua maturação, antes da revelação dos seus frutos, e ele pode conter um fungo venenoso. Caso seja colhido e moído junto com o trigo, isso pode comprometer o produto do trigo, irmãos. E também as raízes dessa planta costumam, se plantadas junto do trigo, misturar com eles as suas raízes. E uma vez que você tente arrancar um, você necessariamente arranca o outro e lança fora ou lança no fogo. A partir do versículo 40 em diante, até o versículo 43, nós temos um texto que já ficou conhecido como o pequeno Apocalipse, porque ele dá de um modo muito condensado, muito comprimido, aquilo que vai acontecer no final dos tempos, como se fosse um grande resumo. Observem os versículos de 40 a 43. Eles dizem que no futuro, e finalmente, o reino de Deus se revelará com toda a sua força e com toda a sua clareza. Isso é o que esse texto nos diz, irmãos. Os anjos vão ajuntar todos aqueles que não apenas vivem no erro, que não apenas praticam a iniquidade, mas que servem também para fazer tropeçar aquelas pessoas mais fracas, que às vezes até estão procurando andar no caminho certo, mas essas pessoas não são apenas corruptas, mas são corruptoras. Essas pessoas, de acordo com o texto, serão lançadas numa fornalha acesa, e lá haverá choro e ranger de dentes. Nós estamos falando aqui de uma expressão que indica tormentos indescritíveis. Naquele dia, sabemos por outros textos, que algumas pessoas, várias pessoas serão banidas pelo Filho de Deus, que dirá que não as conhece, e dirá para elas se apartarem dele, saírem de perto dele. Isso é muito estranho vindo de Jesus Cristo, porque parece que ele tem uma outra disposição no juízo final daquela que ele demonstrou com os pecadores.
Agora nós temos essa notícia de que ele ameaçará essas pessoas e cumprirá suas ameaças por meio da palavra dele, e aquilo será para todas as pessoas que ouvirem essas palavras alguma coisa muito obscura, muito esquisita para o intelecto, e alguma coisa que vai esmagar os sentimentos delas de tal modo que a imagem mais apropriada que a inspiração divina encontrou foi o fogo, a imagem do fogo, a imagem da destruição, ou a imagem desses tormentos aqui descritos, irmãos. Por outro lado, o que nós temos aqui de maravilhoso é que aquelas pessoas que viviam na obscuridade, que ninguém reconhecia nessa vida, e que viam em sua vida uma tremenda perda de tempo, a Bíblia nos diz aqui que eles finalmente serão conhecidos de todos. Então há um contraste entre a obscuridade dessa vida, em que ninguém sabe direito quem é quem, e aquele dia em que os justos, o nosso Senhor parece elaborar sobre a profecia de Daniel, no capítulo de número 12, né? Ele fala a respeito dos justos como sendo uma lâmpada cheia de radiância, cheia de brilho no dia, em que será muito claro para todo mundo quem são de fato as pessoas que fazem parte do trigal divino, meus irmãos. E essa ideia aqui da radiância ou da glória, é que essas pessoas claramente ficarão conhecidas como súditos do reino, que também são os filhos de Deus. São chamados aqui de filhos do Pai ou filhos de Deus. O nosso Senhor conclui essa parábola como costuma fazer com as outras. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aquele que recebeu a graça de conhecer esse reino, considere esses ensinos, leve esses ensinos em consideração. Uma das coisas, se não a coisa mais difícil da vida, é esperar por Deus. Isso nós podemos falar quando procuramos viver para Deus em situações difíceis, nas quais nós não temos mais a quem na terra recorrer. É muito difícil esperar por Deus. Mas aqui nós estamos falando de uma dificuldade ainda maior, que envolve todo mundo, não apenas os problemas pelos quais passamos, mas à medida que nos identificamos com o corpo eclesiástico, como a nossa igreja aqui, nós sentimos o peso da dificuldade de esperar por Deus. Quando pensamos num corpo eclesiástico mais amplo ainda, os crentes em todo o mundo, isso também nos leva à dificuldade que é esperar em Deus, fazer aquela última oração da Bíblia, o Maranata, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e que restaure todas as coisas, porque de certo modo toda oração do crente pedindo a Deus que resolva os nossos problemas é uma espécie de Maranata, né? Nós estamos pedindo afinal é que Cristo venha e de fato faça aquilo que Ele prometeu fazer no final dos tempos, irmãos. Mas enquanto esse reino de Cristo não aparece com toda a sua força e visibilidade, irmãos, nós devemos aprender a conviver com os seus mistérios, e as parábolas de nosso Senhor nos ensinam a como fazer isso. E também nós devemos entender o caráter dessas parábolas e também o caráter do reino de Deus, que embora seja invisível, é real nas nossas vidas. Nós já fazemos hoje parte desse reino. O que nós podemos recomendar aos irmãos, baseado nesse texto, dentre outras coisas, é o seguinte: primeiro, não se assustem com escândalos. Não se assustem com escândalos. Quando isso acontecer, lembrem-se de que a separação total ainda não foi feita. Evitem a hipocrisia, irmãos. A hipocrisia, dentre outras coisas, existem vários tipos de hipocrisia na Bíblia, mas dentre outras coisas podemos de modo genérico dizer, é quando a pessoa finge que aquilo que é humano lhe é estranho. É quando a pessoa põe a mão na boca dizendo: oh, como as pessoas fazem isso, como se ela própria não tivesse esse potencial de fazer a mesma coisa. Então evitem esse pecado, não é? Que nos expõe, pelo menos perante Deus, o pecado de se horrorizar com o pecado alheio, como se nós não soubéssemos que essa separação só se dará no fim dos tempos, meus irmãos. Nós temos abundantes exemplos, inclusive bíblicos disso, não é? O nosso Senhor escolheu 12 apóstolos, um deles era o diabo, não é? Os amigos do apóstolo Paulo, muitos deles, no momento em que ele mais precisou defender-se, não apareceram para ajudar.
Eles abandonaram. Alguns claramente apostataram mesmo na fé e amaram o presente século. Nós temos a notícia de que os religiosos da época de Cristo, que deveriam receber a palavra de Deus com mais avidez, que deveriam entender melhor o Messias, e estavam na fila lá atrás, enquanto que prostitutas e publicanos, estavam entrando na frente deles no reino de Deus, meus irmãos. Nós temos também a notícia de que muitas pessoas apostatam da fé. Elas estavam caminhando bem. Tem até um hino nosso, Muitos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem vigor vivendo estão. Nós cantamos essas coisas, mas é claro que uma coisa é você cantar, outra coisa é você cruzar com a coisa na sua frente, e encará-la de fato. E o fato é isso, irmãos, é que nós temos de considerar essas possibilidades todas, porque finalmente, de modo último, só o Senhor Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Então não tenha medo quando essas coisas acontecerem, porque essa parábola não é para que você meça a vida das pessoas, é para que você, se tiver ouvidos para ouvir, ouça e pondere naquilo que o nosso Senhor fala. Em segundo lugar, evite emitir juízo definitivo sobre alguma pessoa. Evite aquelas frases com sintaxe assim: você é isso. Evitem isso. Procurem julgar pontualmente os erros das pessoas. Quando a Bíblia diz que nós sabemos quem são as pessoas pelos frutos, isso nos dá permissão de julgar pontualmente, não nos dá permissão de assinar a sentença da pessoa de que ela vai para o inferno, não. Nós não temos essa autoridade, nós não podemos usurpar o lugar de Deus. Existe um juiz, e não é você, o juiz supremo, e não é você de jeito nenhum, irmãos. Essa pressa em separar joio do trigo só resultou até hoje em danos morais e espirituais. Centenas de novas igrejas são fundadas todos os dias com essa pressuposição: agora nós vamos acertar, vamos sair desse horror de joio que está aí, vamos fundar trigal do céu, trigal de Deus, trigal reformado, trigal qualquer coisa, mas agora nós vamos acertar. O que é isso, irmãos? Essas pessoas têm grandes problemas em esperar, elas têm dificuldades em esperar por Deus, e o efeito disso nós já sabemos: é decepção, é escândalo, é sofrimento para aqueles que são os eleitos de Deus, que muitas vezes entram nessa situação junto com muitos líderes. E nós podemos também jogar nessa conta os milhões de desigrejados, ou pelo menos muitos deles, que nós temos hoje no nosso país, que são fruto desses anjos, esses anjos separadores aí, irresponsáveis, incompetentes, que dividem a igreja dizendo que tem um grupo lá que é melhor do que o outro, e que eles sabem qual seja esse grupo, meus irmãos. Finalmente, essa parábola não nos ensina a passividade. Nós devemos lutar para viver pessoalmente, como igreja, de modo fiel ao nosso Senhor, porque desde já, na visão divina, o joio e o trigo já estão separados. Deus sabe aqueles que são dele. E nós devemos porfiar, devemos lutar para nos acharmos em Deus. Isso é a responsabilidade de todo crente. Isso é uma suposição muito correta. Quando um crente para pensar desse modo, ele está pensando de fato como um trigo. Isso é importante os irmãos considerar isso. Lutar também pela pureza da igreja é muito importante, irmãos. Valorizar o ensino doutrinário correto, porque é pelo ensino, pela pregação da palavra que começou essa separação, que foi estabelecida de fato uma antítese. Algumas coisas não são de Deus, algumas pessoas não são de Deus. Existem pessoas que quebram o pacto de Deus e outras pessoas que cumprem o pacto de Deus. E Deus sabe dessas coisas por causa da palavra dele, que vai dividindo, pelo menos perante a vista dele, quem é quem. Deus sabe de fato quem são as pessoas, embora nós não saibamos, e nós podemos e devemos lutar pela pureza na nossa vida, irmãos. Nunca, caso aconteça isso com você, nunca se considere como joio, mesmo que você tenha cometido o pecado mais vil, que você tem vergonha de confessar até para Deus. Nunca diga a você mesmo que você é joio, porque isso também está reservado a Deus. O que é que Deus te disse até hoje? Deus te disse alguma coisa?
se Deus não te disse, isso não vale nada o que você está dizendo. Você está apenas criando uma loucura para você, que é um tribunal no qual você é a testemunha, você é o juiz e você é o meirinho que vai aplicar a punição. Isso é uma loucura completa. Então não caia nisso. Se aconteceu de você cometer um pecado muito ruim, muito feio, você ainda não tem o direito de chamar-se a si mesmo de joio, porque a única pessoa que pode fazer isso não fez ainda. Então a única pessoa que pode dizer eu sou joio é aquele que está ardendo no inferno, o que felizmente não é o nosso caso, meus irmãos. Então, se você também tem o desejo hoje de ouvir essa mensagem e com ela servir a Cristo, servir a vontade de Deus nessa vida, você deve animar-se, porque você se encontra no terreno das bem-aventuranças, de acordo com o que nos ensina o versículo de número 16. Essa mensagem tem que ser recebida com esperança, mas o que nosso Senhor ordena fundamentalmente é: ouçam, considerem essas palavras. Isso normalmente é um sinal de que nós fazemos parte do trigal divino. Eu termino com as palavras de Tiago, apóstolo, no capítulo 5, versículo 7, que eu acho que resumem de modo perfeito e inspirado essa mensagem. Ele diz assim, e com essas palavras eu encerro o sermão: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.